Boa noite, pessoal. Eu sou o Zusa. Boa Fala noite, Bola. galera, e aí Zusa, beleza? Beleza? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a Armac. Eu peguei para dar uma estudada nessa empresa hoje. Eu não conhecia ela e e aí eu achei o case muito interessante. Ela é um IPO muito recente, né? Eu sei, ela fez o IPO em julho, final de julho. Eu sei que a gente sempre fala aqui, né, que a pessoa tem que ser cuidadosa com IPO e tal. Então, mas sempre é bom reforçar, né, Bola, que se a pessoa achar o case interessante e que resolver montar posição, tem que montar posição pequeno, né? Entrar É, devagar sempre. como a gente ouve dizer, o problema não é o IPO, nunca é o IPO, o problema é o que as pessoas fazem. É. Então, se você colocar R$ 100 aí na Armac, enquanto ela está muito nova ainda, né, ainda não mostrou que veio, e acontecer Uhum. o pior aí, é R$ 100 que você perde, né? E esses R$ 100 não foram de fazer falta, né? É isso aí. E não é recomendação de investimento. E por ser IPO, ela tem pouco histórico, né? Então a gente não tem nem muito o que analisar aqui. E, Inclusive, assim, né, toda empresa vai deixar de ser IPO um dia e pode se tornar uma excelente empresa. Então, quem estuda sai na frente aí, né, da maioria. então eu dei uma lidinha nela hoje, achei bem interessante. E então eu vou compartilhar com Bola aqui, vou compartilhar com vocês o case. Não vou nem falar muito de número, porque os números dela são tão distorcidos ainda que é ruim da gente fazer qualquer tipo de valuation, qualquer tipo de coisa. Bola, vou compartilhar minha tela com você, pode ser? Opa, com certeza. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a Queria te tela. pedir desculpas aí publicamente por só estar participando aí dos vídeos. Acho que esse é o quinto vídeo que você está fazendo, né? E nos quatro anteriores aí a gente não conseguiu entrar e tal. Então, Não, tá bom. É difícil de bora muita lá. gente também. Então aqui, ó, vocês veem que você já tá vendo aí minha tela? Tô vendo. Então você vê aí que no, na central de resultados dela aqui só tem segundo trimestre de 2021, né? O que tem de 2020 para trás aqui, ó, 19, 20, são os ITRs dela que são obrigatórios, né? Dá para você fazer uma análise, mas de demonstração de resultado mesmo é só 2021. Então vou pegar a apresentação aqui, vou passar para você rapidamente. Passa para nós. Beleza. Então, a Armac, ela é uma empresa tipo no mesmo estilo dessas de locação de veículos, sabe? Então você pega, pensa aí, Localiza, Sul América. Não, é Sul América? Que é Sul a. América é seguro, não Não, é? Vamos. Vamos. Locamérica. Louca América, Locamérica, Localiza, Vamos e Movida. Movida, né? A Vamos é diferente dessas três de carro aí, né? Porque ela é de caminhão. E a Armac também é diferente porque ela é de máquinas. Ela pega a linha amarela, que é trator, empilhadeira, pá carregadeira. Sei, Então, assim, é um case bem diferente. E o sim. que eles fazem, né? Eles compram a máquina, alugam ela e é uma empresa de mecânicos. O que a empresa fala que eu achei muito interessante, né? O que é a vantagem competitiva dela? Ela ela não tem um enfrentamento com o cliente, vamos dizer, o que ela comentou? Eles comentam, né? Que quando o cliente compra uma máquina e precisa dar manutenção nela depois, que existe um conflito de interesses aí em quem vendeu a máquina para ele e ele. Porque quem vendeu a máquina quer, ainda que esteja dentro do prazo de seguro, né, da máquina, né, do prazo de garantia, o cara quer receber pela prestação de serviço ali, né, a garantia tal, quer dar manutenção, quer cobrar e etc. E o cliente quer gastar o mínimo possível, né? E, e a Airmac tenta entrar aí nesse meio do caminho para solucionar esse problema. Eles falam, olha, Uhum. as máquinas estragam em campo,
Um prazo médio de duração das máquinas é 5 anos. E assim, quem mexe com maquinário pesado sabe disso, né, Bola? Você trabalha com isso aí, deve estragar a máquina o tempo todo, né? Assim, Com tá certeza. trabalhando. Máquina em obra é uma coisa muito complicada mesmo. Você não tem ideia, né, do que é a perda de produtividade por conta de uma simples, sabe, uma pá carregadeira que você perde durante um dia na obra, porque É, então, é trabalha assim, com né? máquina, É óbvio, uma máquina dessa faz o serviço de 200 homens, muita gente, né? sabe? Então é uma coisa super danosa para um projeto, para uma obra. Não precisa ser obra, pode ser uma operação, uma planta qualquer que utilize uma máquina dessa, mineração, que utiliza dessas máquinas aí para carregar, para, né, para movimentar o material. Então é um recurso muito valioso. E é isso mesmo que você falou: existe um conflito direto entre o comprador e o vendedor. Porque o vendedor quer, assim, ter o mínimo de problema pós-venda É, e o comprador vai ter problema e vai acionar o vendedor. Então você vai ter sempre esse cabo de guerra. ainda que você use a garantia, ele vai querer cobrar pelo serviço ali da garantia, né? Ele dá garantia do Sempre, equipamento, mas o sempre. serviço é cobrado, então no fim das contas você Sempre paga, vai né? ter aquela análise do que cobre a garantia, o que não cobre, se foi mau uso, se foi realmente um problema da máquina. Então é sempre um desgaste, realmente. É, É então, aí uma realidade isso aí. que os caras perceberam? Percebendo que tinha esse conflito de interesse, eles falaram assim, não, vamos pegar a gente e nós vamos dar manutenção nas máquinas. Nós não vamos dar garantia de fornecedor, não. Nós somos mecânicos, nós mesmos vamos consertar essas máquinas, trocar peça, botar para funcionar. Então eles têm até um slogan que é graxa na caveira, né? Achei legal pra caramba. E eles falam, ó, a gente é linha de frente, então eles propõem pro cliente deles o seguinte, ó, a gente arruma a máquina para vocês, vocês vão pagar um aluguel aqui pra gente. Se estragar em campo, a gente vai dar manutenção na máquina. Em 24 horas a gente bota a máquina para funcionar para você. Se não der conserto em campo, a gente em 48 horas substitui a máquina e leva a máquina para a oficina e você tem outra máquina para operar para você aí. Então, assim, eles atuam realmente como parceiros dos clientes deles. E, e a vantagem deles é que, como eles são mecânicos, eles consertam as máquinas. É, segundo eles, tem uma escassez muito grande de mão de obra nesse sentido, então eles treinam os próprios funcionários dentro da faculdade deles, assim, né? O cara entra como aprendiz de mecânico ali e com o passar do tempo ele vai subindo na carreira e ganhando mais, então ele vai fazendo uma carreira mesmo como mecânico dentro da empresa. E assim, é um Você está trabalho. falando do pessoal que trabalha com a manutenção e não os operadores em si. Isso, não, eles não, eles alugam a máquina, eles não fornecem um operador, não. Entendi. Eles só não dão essa garantia, né, da manutenção da máquina se eles verem que houve um mau uso extremo da máquina no local, né? Averiguar, não, esse defeito aqui foi causado por um mau uso extremo. Aí não, aí negociam com o cliente essa questão da garantia, de como é que vai ser feita essa reparação de dano. Se não por uso normal da máquina mesmo, eles vão lá e consertam a máquina, botam lá dentro do preço que está contratado para o cliente Legal. do aluguel. Então, eles têm uma, eles são intensivos em capitais, né? Por conta disso, essas máquinas são muito caras e então eles viram no IPO uma chance assim de expandir e dominar o mercado. Segundo estudos deles, o mercado é muito fragmentado. Eles têm menos do que 0,5% do mercado no Brasil e eles acreditam serem os maiores do setor. Então eles veem assim, uma possibilidade de crescimento imensa, né, de consolidação do setor. Entendi. Realmente, isso não é um tipo de negócio que a gente vê aí alguma empresa dominando, né? Ou alguma rede, né? A gente que está mais em contato é sempre realmente aquelas empresas locais, né? É tudo player local. Você vê ali, né, ali nas periferias, ali, aquele pátio com aquelas máquinas, e aí tem aquele negociante ali que faz o aluguel, né? Então
Agora, me gera aí assim, um certo ceticismo Hum, em relação será que esse é um negócio realmente escalável do ponto de vista de gerenciar, né? Será que você vai ter realmente uma capacidade de gestão, de criar uma rede tão grande com esse volume de ativos, né? Vamos pensar num uai, negócio aí de escala regional, nacional, com máquinas para todo lugar, quer dizer, pois não, é. né, uma coisa assim, né? A competência da gestão que vai dizer isso aí para gente, mas Eu imagino que eles estejam tentando fornecer para grandes empresas, viu, Bola? claro, né? E assim, assim de bate-pronto, eu posso te dizer, né, que o Brasil é um país carente de infraestrutura, né? Um país que vai ter cada vez mais aí necessidade de crescimento no seu setor de construção. É um país cuja maior força econômica vem de atividades de extração, né? Uhum. E agrárias também, então utilizam-se muito esse tipo de máquina. Eles falam que eles estão fortes no setor agrário, agrícola, né? De celulose. E você perguntou assim, ah, será que eles vão ter presença no dia a dia, né, no Brasil? Como é que eles vão trabalhar? E pelo que eu vi no resultado aqui, 67% das máquinas deles são contratos de longo prazo. Então Uhum, o tempo que elas não estão contratadas, eles alugam para pequenas obras, assim, por exemplo, o cara vai fazer uma estrada ali, ou vai fazer uma obra na cidade, eles têm a máquina ali disponível para o cara alugar. Mas é a menor parte dos contratos, 37% dos contratos. Ao invés do cara ter a máquina dele, que vai ficar ociosa ali, parada a maior parte do tempo, ele pega uma máquina da Armac, vai lá, faz o serviço e em menos de um mês assim devolve a máquina, entendeu? sim. Então, o negócio deles é ter a máquina disponível pro cara mesmo e assim, que nem eu falei, negócio de máquina agrícola. Por exemplo, o cara precisa às vezes da máquina só durante a safra. Pro pequeno não compensa ele comprar uma máquina. Sim. Então ele pega, aluga ali naquele período de safra e depois devolve. E aí os caras fazem a logística de mandar a máquina para outro lugar do país. Não sei como que eles fazem, né? Eles, É um ganha-ganha de verdade, né? é, Porque você vai ter vamos dizer aí, eles são parceiros uma, dos clientes, né? uma otimização de custo no, ali na operação do cliente, que não vai precisar manter um ativo aí, um recurso aí que pode ficar um tempo ocioso, e você pode ter aí recursos de mais qualidade, né, ao mesmo tempo, porque se a proposta é um nível melhor de qualidade aí das máquinas, né, e com certeza atingindo uma escala, eles reduzem o custo desse aluguel a tela infinita aí, É, deixa eu tirar espelho isso. infinito. Deixa eu tirar disso. Até te cortei, né, cara? Foi mal. Não, não, eu mesmo que me cortei aqui, Não, mas mas eu a tava te. ideia, a ideia é interessante, né? É, Vai depender aí muito do crescimento dos setores que ela atua, né? Da gestão é, é, para realmente conseguir lidar com as dificuldades de ter essa atuação em maior escala. Eu é, não eu, sei se você conseguiu ver aí com onde que é a principal, né, as principais áreas de atuação deles hoje. eles falam no. Eu vou passar pelo release, é porque a gente tá meio disperso, né? Eles estão falando de um tanto de coisa. Mas eu vou dar uma passada pelo release aqui pra gente ir pegando os pontos, ponto a ponto. O, o primeiro ponto que eu te falei lá, que as máquinas duram 5 anos em média, né? Então, como eles são uma empresa de mecânicos, eles conseguem aumentar a duração dessas máquinas para 10 anos ou mais. E então para eles é muito mais vantajoso comprar as máquinas usadas do que máquina nova, porque olha a aquisição que eles fizeram aqui logo em seguida do IPO, olha só, recente.
compraram uma outra empresa, essa RC aqui, ó. É uma empresa de plataforma elevatória. Uhum. Olha lá, cliente no setor de varejo, logística, companhia aérea. É aqueles carrinhos, né, que tem em supermercado, que tem os Sim. dois ganchinhos na frente que levantam. Mais ou menos, isso aí é empilhadeira. Ah, tá. Empilhadeira, é. Plataforma elevatória é um cesto acoplado num sistema de alavancas, né? Num Hum, sistema tipo sanfona, né? uhum, E aí isso tem na base um veículo mesmo, né? Com rodas que você controla o veículo do próprio cesto e uhum. ele te eleva, né? Dentro desse cesto aí, Ah, tá. Uhum. sabe? É igual aqueles carros de companhia elétrica para trocar bosta. É parecido, só que como é uma plataforma mesmo, Aham. é um cesto maior, Sim, sim, eu acho que né? eu já vi em aeroporto isso. E muito usado em obras em geral aí, porque é hoje o equipamento mais adequado aí para trabalho em altura, conforme, né, a exigência das normas regulamentadoras aí, a NR35, né, que é a que regulamenta o trabalho em altura. Então, e aí você tem de várias capacidades, né? 15 metros, 20 metros, 30 metros. E, cara, cidades aí relevantes no Brasil, você procura a cidade inteira e não acha um lugar para alugar uma plataforma elevatória. Já passei Hum, a sentir isso na pele. ah, tá. Na tua firma aí, né? É, O... E olha só, eles compraram 354 máquinas com idade média de 4 anos. Eu te falei lá que a idade de vencimento das máquinas é 5, né? O que, que eu imagino que eles façam? Eles vão pegar essas máquinas aqui, ó, refazer elas tudo, sabe? uhum. Vão dar uma geral nas máquinas para botar elas para rodar. Então eles acabam comprando muito barato a máquina. Vão retrofitar. Vão retrofitar as máquinas. E olha só, é uma quantidade muito grande, cara. 354 de uma vez. Você vai ver Sim. o. Aqui, ó, eles põem até qual que é o racional deles. Aqui, ó, diversificar risco. Essas máquinas são de setores que ela não atua geralmente, né? Então tá diversificando os setores que ela atende. Uhum. Olha lá, ó, massa crítica a um custo por equipamento atrativo. Ó. Através dessa aquisição, ela passa a ter 502 unidades após o investimento. Então ela já tem bastante máquina, né? Para o cliente que procura ela, ela vai ter uma máquina disponível e captar sinergia lá. Ó. A RSB vai beneficiar das economias de escala da Armac, estrutura de manutenção interna, que é o que eu falei dos mecânicos dele, estrutura administrativa, comercial e logística. Então, o Bola, eu acho que é o seguinte: o cliente dele já vai. A Armac quer ser uma referência do setor. A Uhum. pessoa precisa de uma máquina. Ah, precisa de uma máquina desse tal jeito em tal estado. Ah, Tô não, vendo aí que ela beleza. é de Barueri, né? Mando pra vocês lá. É, Barueri aqui, ó. Legal. Então, achei legal essa aquisição aqui, né? Tá bem em linha com o que eles falaram que vão fazer no IPO, que eles iam fazer no IPO, né? Uhum. É isso aí, né? Usar o dinheiro do IPO para esse tipo de coisa aí como a gente disse lá no nosso episódio do IPO, é o mundo ideal, né? Não é pegar o dinheiro do IPO para pagar dívida, sei Uhum. lá, né? É realmente você tá usando o dinheiro do IPO aí para o seu crescimento, o crescimento orgânico da empresa ou inorgânico, né? Tá realmente fazendo aquilo que o IPO geralmente a proposta, né? Uhum. Vamos para os dados do IPO aqui, ó. Do IPO não, né? Do segundo trimestre de 2021, que é um trimestre que se encerrou antes do IPO. Uhum. Né? Eu imagino É o, quando que foi o IPO dela. o segundo trimestre, julho, né? Que se encerra, Foi. Vamos ver aqui. junho. Então, Ela, 28 de julho, foi o IPO. O segundo trimestre encerrou em junho, 31 de junho, então isso aqui é antes do IPO dela, beleza? 30 de junho. Essa aquisição aqui já é pós-IPO, então essas 354 máquinas aqui, ó, não estão na conta que nós vamos ler aqui, ó.
Olha só, no segundo trimestre de 2020, Paula, ela tinha 600 máquinas. No dia 21 ela já tinha 1.900. Ou Legal, seja, ela triplicou o número de máquinas em um ano. Olha legal. só trimestre contra trimestre, o primeiro contra o segundo. Então é uma Uhum, empresa assim, que está usando o capex dela mesmo, investindo pesado para adquirir mais máquina e fazer essa consolidação que ela está se prometendo fazer, sabe? uhum. E ela Lucro. captou 1 bi no, no IPO. Esse 1 bi, ele não tá aqui no balanço, que a gente vai ver, porque ele foi pós. Então olha só o que está falando aqui. Endividamento, posição de caixa de 139 milhões, dívida bruta de 608 milhões. Ou seja, uma dívida líquida de 473. Só que depois entrou 1 bi do IPO e mais 300 milhões de debêntures. O que, Uhum, que isso significa? A dívida dela aumentou, só que ela está com uma posição de caixa muito maior. sim. Vamos dizer aqui que ela está com, assim, por esse balanço, né? Já deve estar tudo diferente pelo ritmo de investimento dela, mas ela teria 1 bi 300 de caixa e 900 bi de dívida, ou seja, dívida líquida positiva, né? Caixa líquido. Sim, Então essa referência dela aqui de dívida líquida EBITDA já nem ele faz já sentido caiu. mais, né? Sim. Porque virou caixa líquida. Mas se ela Só continua. que, né, é aquela história, né, Zusa? O IPO, ele tem esse problema da distorção Ele dos distorce dados aí, né, temporariamente. nesse sentido aí, porque esse dinheiro com certeza não vai ficar em caixa, ela vai, né, Torrar. teoricamente, fazer os investimentos aí, transformar esse dinheiro em operacional mesmo, né, investir no Uhum. case dela. E agora, eu fui aí direto no lucro líquido, né, o lucro É. líquido bottom line aí, ó, aumentou aí de 3,4 aí no 2T20 aí para 10, né? Então, Esse lucro líquido aqui, ó, é um lucro líquido contábil, né? Ela, inclusive, põe o lucro líquido caixa dela aqui, ó. entendi. Que aumentou. Assim, eles aumentaram praticamente na mesma proporção, tá vendo? É, Ano contra três ano. vezes aí. Tô vendo. Mas por que que tem essa distorção? Ela é uma empresa em forte crescimento, né? Que nem a gente tá falando aqui. Então, a depreciação, a amortização dela é muito grande, Paula. Ah, sim, E né? isso, Muito ativo, é muito patrimônio aí para depreciar, né, cara? Isso é sim, verdade. E essa depreciação aí não deve ser leve, não, né? e não tem efeito caixa, necessariamente. Uhum, Se ela pode usar contabilmente, ela vai usar. com certeza. Então, às vezes vai ser interessante olhar por esse lucro líquido caixa aqui. Só que eu te falei, é muito difícil de fazer qualquer precificação que você queira fazer, porque como ela está crescendo no ritmo que ela está crescendo agora, qualquer métrica que você usar vai estar ultrapassada rapidamente. Uhum, Ela até fala que é ruim usar essa dívida líquida EBITDA aqui, ó, últimos 12 meses, porque o EBITDA dos últimos 12 meses não reflete o que vai ser daqui a um ano. sim, O EBITDA do quarto trimestre, terceiro trimestre de 2020 tá tão ultrapassado para o que ele é hoje. Aqui, ó. Ele era 11, agora ele é 38, tá vendo? sim. Ele tá tão ultrapassado que se você for usar essa métrica dos EBITDA dos últimos 12 meses, isso aqui vai ficar muito alto mesmo. Porque como ela está investindo muito pesado, muito rápido, e ela espera, né, ter um retorno no EBITDA desse investimento que ela está fazendo, é, a dívida é uma fotografia atual, né? O EBITDA é uma história que você vai contar ao longo do tempo. O que ela Sim. fala para você fazer? Para você pegar o EBITDA do trimestre atual, multiplicar ele por 4, né? Anualizar ele, e aí você fazer uma relação diferente aqui. Uhum. Você fazer no caso, deixa eu botar aqui a calculadora. Você tá vendo minha calculadora aí, né? Uhum. 38,4 vezes 4, 153,6. Você fazer a dívida líquida, 473,8 dividido por 100,6. 53,6.
Ah lá, seria um EBITDA, dívida líquida, EBITDA ajustado de 3, tá vendo? Seria um ajuste, mas eu acho que ainda assim não, né, Não não reflete o seria, não potencial. refletiria, porque realmente trimestre a trimestre aí vai, né, se ela manter um ritmo de crescimento, É. isso vai, né, mudar todo trimestre, então é realmente uma métrica difícil da gente acompanhar. Esse, É, esse pode ROIC falar. ajustado dele, e tudo está errado. Todas essas métricas aqui já estão ultrapassadas por causa do IPO, então não tem nem como a gente falar que é isso, que vai ser isso, sabe? Tem que esperar mesmo. Por isso que eu falei de que é muito interessante, né, o case, mas tem que ser ao longo do tempo, porque a gente não tem histórico para ver como é que vai ser o crescimento a partir de agora, né, Bola? Não dá, cara. Assim, eu acho legal a gente ver e assim e falar, né? Não é igual você falou no começo aí, não é indicação de compra. É um caso interessante que a gente está vendo, um IPO super recente de uma empresa aí que é desconhecida, né? Não é nenhuma daquelas histórias de spin-off de uma empresa que já tinha um histórico. Mas quando a gente analisa aí o operacional e a proposta não parece uma coisa maluca, né? É uma coisa aí bem, um case bem razoável, bem interessante realmente. Tem gente que acaba, né? Eu sou um pouco desse perfil, assim, poxa, eu gostei de uma empresa, eu quero acompanhar, eu até coloco um pouquinho lá né, invisto um pouquinho lá para ter até uma motivação maior para acompanhar. Olhar o balanço toda vez que sair, né? Mas assim, realmente a Muito gente recente. é difícil de acompanhar os dados, toda vez vai sair dados diferentes aí, até que realmente ela incorpore esse volume de capital que entrou, e se ela vai ser realmente, né, tudo isso que ela está prometendo, né? Tem potencial? Eu acredito que tem, eu acredito que o potencial existe, se a gestão for competente, né, e conseguir gerir bem todo esse ativo, né, que vai se transformar, né, eventualmente aí num passivo também, para dar manutenção, para depreciar, para revitalizar. Né? Vamos fazer um paralelo aí com as locadoras de veículo. Né? Elas têm uma frota, então essa empresa ela vai ter, né, uma frota muito grande aí Uhum. de veículos, mas não são carros, não são veículos padronizados, todos mais ou menos iguais, igual é o carro, né? São, poxa, uma plataforma elevatória totalmente diferente de uma pá carregadeira, que é diferente de uma retroescavadeira. O mesmo mecânico não dá manutenção em todos esses equipamentos, ele tem que ter um treinamento para cada. Ah, Então possivelmente. tem E complexidades, né? isso é um gargalo que eu vejo na empresa. Aqui, ó, É isso eles aí. até mencionam aqui na carta aos investidores, né? Olha só que eles falam que eles adicionaram 219 integrantes à equipe, que era composta por 1.074 pessoas. Então, assim, tem esse gargalo do conhecimento humano também, já que eles são mecânicos, né? Eles vão ter condição de firmar mecânicos no ritmo que eles se propõem a crescer, Exatamente. né? O gargalo humano aí é forte, né? Exatamente. Porque você Então, ficar comprando um monte de máquina aí e alugando para os clientes é até a parte fácil do negócio, né? O problema é e a parceria, né? E aquela parceria na hora que ela for necessária, uhum, como é que vai de ser, né? Você consertar a tem. máquina em campo, É, chovendo, no frio, de noite, é isso aí. a máquina entalada num buraco difícil, sem as ferramentas adequadas, né? É isso aí, cada máquina dessa pesa, né, dezenas de toneladas, então é um negócio que eu acredito que não é à toa que esse setor não esteja, né, não seja consolidado, que eu acho que é um negócio difícil de crescer. Uhum. Esse crescimento depende de uma gestão muito boa, né, então aqui a gente fala, né, a empresa, eu acredito que ela tem sim potencial, mas vai depender de uma competência muito grande aí da gestão, né, de vencer os gargalos aí. Aqui a separação que eu te falei que eles fazem por setores de atividades perenes, ó, e infraestrutura. Então esses aqui, ó, primeiro trimestre contra segundo, né? Tá vendo? Eles colocam o tipo do cliente e eles alugam a máquina recorrentemente deles. Sim, 62%. Isso aqui é infraestrutura, que é o que eu te falei, é os que vão fazer obra,
via pública, ou mover uma terra e etc, né? Terraplenagem, Uma é coisa isso mais aí. específica, assim. Olha lá, ferrovia, rodovia, construção, Sim. manutenção urbana, energia, concessionária, saneamento. E olha os perenes que eles colocam aqui, ó. Mineração, fertilizante, cimento, siderurgia, florestal, agroindustrial, portuário, ferroviário, resíduo, Uhum. açúcar, etanol, indústria. Ou seja, assim, é muita indústria diferente que precisa de máquina, né? Sim, é praticamente toda a indústria, cara. É. Agora é a complexidade aí, né, de que cada máquina tem as suas características. Agora, realmente seria muito legal, né, se a empresa, se ela conseguisse aí, ao menos, se consolidar como uma grande fornecedora, locadora aí de máquinas, mesmo nesse mercado aí de utilização perene, isso já seria realmente para a empresa uma avenida de crescimento, né? Porque a gente, você vê, né, nessa parte aí perene já tem muita coisa, Uhum. né? É. E pode Ah, falar. pode falar. Não, não, eu ia te cortar, eu ia falar de outro assunto. Sim, não, porque essa categoria perene aí, eu acredito que ela seja um pouco mais é, é, previsível, né? Você tem ali uma necessidade que ela é constante ali, né? Você precisa daquele recurso ali, você já tem uma previsibilidade que você tem que manter Uhum. ali e tal. É, são contratos de longa duração. Olha lá. Exatamente. Você tem uma Então, receita mais, né, mais garantida, né? previsível, até mesmo o serviço, né? Você consegue fazer planejamento do serviço que você tem que prestar ali, manutenção preventiva. É diferente, às vezes, de um serviço eventual, de uma obra, que às vezes a máquina vai precisar entrar num lugar, vai sofrer um esforço que ela não está prevista ali naquele momento, e vai ter uma emergência e vai parar a obra. Então é mais complicado um pouco. E o que eu ia te falar é que na hora que você vai olhar o fluxo de caixa, ó, fluxo de caixa é negativo, né? Uhum. Típico das empresas de locação de veículos, Sim, sim. porque a aquisição das máquinas entra no fluxo de caixa. Faz parte do operacional da empresa. Uhum. Então, enquanto ela está crescendo, ela tem um fluxo de caixa negativo. Isso aí a Localiza é assim, a Todas Vamos, elas são todas assim. elas são assim, né? Característica do setor, então não é nada para assustar. Endividamento aqui, ó, cronograma de amortização da dívida. Aqui, se a empresa não faz o IPO, ela estava apertada, ó. É. Mas eu imagino que ela tenha tomado tanta dívida e crescido tanto ao longo desse ano que ela já sabia que ia conseguir captar no IPO, né? Então, Uhum. quando você põe o dinheiro do IPO aqui, ó, tá sossegado para os próximos anos. E é uma empresa que muito provavelmente ela vai, ela vai fazer follow-on, vai se endividar mais, capaz que a gente vai ver se ela quer seguir esse plano que ela está seguindo, ela vai jogar essa dívida nesses patamares aqui de novo, mesmo com a IPO. Sim. Zusa, o que vai determinar realmente aí o sucesso dessa empresa, acredito que seja aquilo que a gente falou agora há pouco aí, né? A capacidade dela de gerenciar o negócio conforme esse negócio for crescendo, né? Uhum, Porque esse dia a dia ele vai ficar cada vez mais problemático, uhum, lógico, né? Não estou falando nada assim, né? É bem caso geral mesmo que eu estou falando, praticamente toda empresa conforme ela cresce, ela vai. Porém, assim, nesse caso específico, né, a gente não está falando de um negócio 100% replicável, né? Ela vai ter coisas diferentes ali para gerenciar, né? Ela vai ter que gerenciar o seu pessoal, ela tem que gerenciar a qualidade técnica do seu pessoal, né? Ela tem que ter treinamentos diferentes para cada situação. Então, e ela vai ter um crescimento muito grande e um treinamento, vai ter que ter um treinamento de pessoal muito eficiente é. para acompanhar esse crescimento aí. E é lógico, né, que tem toda a parte de marketing, né? Tudo isso só dá certo se você combinar com o cliente e ele te contratar, né? Não É. adianta nada se o cliente não te contratar. Eu vou procurar aqui no site. Eles têm um documento deles aqui que é bem interessante.
que é os documentos da oferta aqui, ó. Prospecto definitivo da oferta. Aí eles fazem um relatório sobre a empresa, né? O que eu achei muito legal dessa empresa aqui, cara, eu achei eles humildes. E é legal a empresa pequena, assim, porque as empresas grandes chegam pra gente cheia de lero-lero, né? Na conversa. Eles são muito transparentes, qual que é o plano deles, o que eles pretendem, sabe? Eu achei honesto. Eles falam assim, ó, nossa ideia é essa, a gente quer fazer isso, isso, isso. E achei humilde. Aqui é o Roy. Ah, aqui, olha que legal esse quadro que eles colocaram aqui, ó. Até esse documento do prospecto da oferta aqui é mais legal até do que o balanço, porque ele fala bem do case da empresa. Olha como que eles dividem o ROIC deles, né? O ROIC ajustado. Aqui, ó, aproximadamente 70% da criação de valor é atribuída aos processos operacionais da Armac. Ela coloca aqui ó, a manutenção que ela mesma dá, né? Que amplia a vida útil Do do equipamento. equipamento que ela comprou. Então, ela ganha dinheiro não é em cima do cliente dela. Porque para o cliente, o que ela ganha em cima do cliente é 1% a mais do que custaria ele comprar a máquina. Uhum. O resto tudo ela ganha com eficiência operacional. Olha lá, frota de backup, manutenção, ampliação da vida útil, Ou capex seja, dela, a né? aposta dela é fazer uma manutenção de bastante qualidade no equipamento, de forma que ela prolongue a vida útil, né? Isso. E assim ela otimiza também o custo dela e do cliente. Uma manutenção de qualidade e mais barata do que teria a manutenção da garantia do vendedor, né? Sim, Como ela compra em grande volume, né, ela ganha ou compra equipamentos usados e dá manutenção nele, ela ganha no capex aqui também, um pouquinho. Ela se compara com o retorno dos concorrentes, né? Aqui não sei qual que é a precisão desses dados que colocaram aqui, a fonte é da própria companhia, né? Mas é uhum. uma expectativa que eles fazem lá, ó. Eles entendem que o concorrente dela trabalha praticamente com lucro zero aqui, taxa de retorno zero. É. E é isso que ela vê nela como sendo a vantagem competitiva. Lógico que isso é É, um documento da própria empresa, né? É difícil. Mas quando o setor é tão pulverizado, você não tem nem dado para você poder. exatamente. É aquilo que você falou, né? Se a empresa está sendo aí, se você tem esse feeling de que a empresa está sendo razoável aí, não está, né, delirando nesses documentos, já é já é uma coisa positiva, né? Uhum, Se você tem o sentimento aí que o que eles estão planejando aí não é nada, é bem pé no chão, então já é uma coisa bem positiva, porque eles devem saber como ninguém como esse negócio deve ser difícil de escalar, de crescer, tanto que eles uhum. colocaram aí, né, que o concorrente provavelmente trabalha sem lucro. Eu acredito sim, eu acredito né, o locador de equipamento médio aí, cara, eu acho que ele deve realmente trabalhar ali assim, água no pescoço mesmo, Uhum, porque não é realmente fácil, cara, você cuidar de uma máquina, né, você manter e você tá pondo essa máquina na mão de um cliente que muitas vezes vai pôr lá na mão de um operador e, sabe, nunca, por isso que às vezes as empresas ficam pensando, né? Será que não é melhor eu ter? Porque o meu funcionário, ele tem mais chance de cuidar disso aqui como se ele fosse o dono, do que se eu pegar um negócio alugado na mão de um operador que também é contratado, vai fazer o que bem entender, não vai ter cuidado nenhum. Então, assim, uhum. eu sei como pode ser difícil, e eles com certeza sabem também. Aqui eles têm uma cultura dos funcionários dele tratarem as máquinas como donos. Aqui, ó, empresa de donos. Esse quadrinho aqui é muito legal, ó, que eles colocam os Sim. valores deles. E é Não, claro, né? interessante. Eles vão tratar como donos mesmo. Agora, o problema é na hora que aluga e Ah, vai para o sim. operador lá, e o operador não vai Não, aí tratar vai como dono, e realmente esculachar a máquina, né? essa manutenção de qualidade vai fazer toda a diferença nesse caso.
Ó o logozinho do Graxa na caveira aqui, ó, o elefantinho. É a linha de frente lá, é os caras É. que. Em algum momento desse release aqui, Eles falam que o cara que vira mecânico deles, às vezes é um cara que é motoboy, sabe? É um menino novo que está começando a trabalhar. Sendo mecânico, ele tem a perspectiva de crescer na carreira, sabe? De ganhar muito mais do que um motorista de aplicativo, um motoboy, sabe? Eles Sim, colocam sim. justamente que esse E é o público que vira funcionário deles. é legal isso aí, né, cara? E aí o cara de quebra ele ganha uma capacitação profissional que ele não tinha É, antes e ó, vai permitir aí com que ele realmente tenha possa ter inclusive uma carreira fora da empresa, né? Como mecânico, enfim, ó o dá uma modo, capacitação, né? ó o plano de carreira deles aqui, ó. Como é que eles evoluem, ó. Remuneração 100%, 200, 300, 500% quando o cara vira mecânico nível Nível level 4. 4. É legal. Então É tudo. legal, né? Você perceber assim as funções sociais aí que a empresa pode ter, né? Uhum. É, Fraquezas e ameaças. Esse é um ponto para ler aí com quem estiver interessado em estudar a empresa. com calma, né? Lê com muito cuidado fraquezas e ameaças aí. Ó. É. Sempre é onde a empresa tem a oportunidade de falar assim, ó, a gente tem tudo isso aqui para oferecer, mas E eles são transparentes, viu? Isso aqui geralmente tem tudo. uhum, Tem se tem processo contra eles, tem tudo. E hum, aqui esse relatório deles aqui é bem legal você pegar e ler até essa página 20 e poucos aqui, né? Pelo menos o começo, se você não tiver tempo de ler tudo, né? Um dado interessante também, agora eu já nem lembro onde está mais, é que o tempo para eles terem retorno sobre uma máquina deles, médio, é 31 meses. Então, uma máquina nova que eles compram, eles vão recuperar o dinheiro do investimento em 31 meses. um indicador interessante para acompanhar, né? É interessante para acompanhar. Tem que ver se eles continuam Legal. divulgando isso aí, É. né? É isso, ó, quando você olha tudo quanto é setinha para cima, né? Olha que coisa absurda. Carg de 80%. Sim. É um negócio absurdo. O que que é isso? É receita? É receita. Crescimento da Então, nossa receita. olha lá os fornecedores deles: John Deere, Volvo, Hyundai, JCB, Case, New Holland, Caterpillar, Komatsu, Manitou. É tudo fabricante grande de máquina, né? Uhum. É tudo marca que a gente conhece aqui, pelo menos no interior que a gente vê, Sim. né? Eu acho que é Muito. isso, Bola. Tá bem passado, não tá? Tá ótimo. Tá ótimo. É isso aí. Muito Deixa eu legal. parar de Acho que compartilhar aqui a tela. para qualquer pessoa aí que ficou interessada, né, achou que a empresa tem um caso interessante aí, uma operação que tem potencial, o que a gente recomenda aí é realmente entrar nesses documentos que a gente mostrou aí, dar uma olhada. Nada como uma boa lida aí nos documentos da própria empresa para tomar a sua decisão. E a única decisão errada, na verdade, que você vai tomar, cara, é meter todo o dinheiro da sua vida ou mais dinheiro que você pode aguentar perder. Porque É. é realmente isso que leva as pessoas a, a fazerem as besteiras, né? Ficar muito empolgado com uma empresa, falar, nossa, essa empresa vai crescer muito, isso aqui vai explodir, eu vou surfar essa onda, eu vou dar essa cacetada É. aqui. Ver que o Então, pé da cara, frente tá firme antes de dar o outro passo, né? calma. Se tiver com muita vontade de colocar todo o dinheiro da vida aí nessa empresa, vai lá na parte de fraquezas e ameaças lá e lê Até desistir da ideia, né? até você falar, não, eu vou colocar aqui um 1% aqui e tá bom. E É isso acompanha, aí. cara, e vai acompanhando, acho que é o que a gente falou no começo, né? Uma hora vai deixar de ser IPO, É, se vai virar, se não vai virar, ninguém sabe, mas e é, tem tempo aí, né? Que nem eu falei, é muito difícil de precificar a empresa agora, uma empresa com crescimento desse. IPO,
que o valor do IPO nem entrou no balanço. Como é que você precifica essa porcaria? Não tem nem como, Não tem jeito, é. né? Ô, gente, porcaria brincando, viu? Eu achei bem legal a empresa. Beleza, Zusa. Show de Valeu, bola. valeu, bola. Falou. Até a próxima. Abraço. Até a próxima.